Então, primeiramente, vamos entender qual que é a lógica que está por trás aí do Visos para a gente elaborar o nosso orçamento BIM 5D. Então, antes de tudo, vamos visualizar como ele funciona para depois entender o passo a passo. Então, o Visos, ele é um software Open BIM, portanto, ele vai abrir arquivos IFC. Então, ele só vai trazer arquivos IFCs para a plataforma. E depois, nós vamos salvar esses arquivos IFC na extensão EIFC, que é a extensão do Visos. Então, ele vai funcionar da seguinte forma. Vai existir aqui a aba de orçamento, certo? E essa aba de orçamento, ela é dividida em lista, orçamento, analítico e insumos. Assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma lista de quantidades. E essa lista de quantidades, ela é organizada através de uma EAP e através de regras, critérios que nós vamos definir. Aí depois a gente passa para a etapa de orçamento, que é falar para cada item da nossa lista qual que é a composição de custo que representa. Então, eu vou vir aqui, vou dar um atualizar, só para nossa lista aparecer. Então, a nossa lista de quantidades, ela é organizada através de 2 critérios. O primeiro vai ser através da EAP, que é a Estrutura Analítica de Projetos, que tem aí o objetivo de organizar os itens a serem orçados de uma forma hierárquica em pacotes menores para facilitar a nossa gestão, nosso gerenciamento, e os serviços, vamos dizer assim, que é realmente os itens quantificáveis. Então, para nós organizarmos a nossa EAP, nós vamos ter aí 2 possibilidades. Uma possibilidade é a gente organizar por meio de parâmetros que vão estar dentro do nosso modelo. Então, o nosso modelo vai possuir as informações de EAP. Nós vamos ver isso na aula depois em detalhes. Ou se não, nós vamos poder criar de forma manual e arrastar esses itens para dentro de cada EAP, os itens quantificáveis. Só que, claro, quando a gente for fazer essa EAP de uma forma manual, vai demorar um pouco mais, porque a gente tem que ter esse processo de arrastar. E se o nosso modelo já vir com as informações, a gente consegue ter muita agilidade no processo. Caso o nosso modelo não venha com as informações, nós temos aqui uma aba que se chama Propriedades, perceba, que vai conter as informações que estão presentes em cada objeto BIM. E aí, nessa aba de Propriedades, nós temos a possibilidade de criar dados adicionais. É um campo aqui, dados adicionais do orçamentista, em que o orçamentista pode inserir as informações que ele julga necessário para inserir as informações da EAP. Então, a gente vai explorar esse campo aqui também, certo? Então, voltando aqui para a nossa lista, nós vamos organizar a nossa EAP no primeiro momento, e essa EAP é organizada de acordo com a planilha orçamentária, de acordo com como a gente quer orçar a nossa obra. E depois nós vamos ter os nossos serviços, e esses serviços, eles vão ser configurados a partir de critérios, uma filtração de extração de dados, através das entidades do projeto. Então, a gente vai ir criando regras para cada entidade, para cada classe do nosso IFC. E aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades, né, quando a gente for fazer isso. A gente vai criando regras dessa forma. Então, como a gente vai querer que o nosso orçamento esteja, nós vamos primeiro, então, criar uma lista de quantidades, igual a essa que eu estou mostrando aqui para vocês. E depois, nós vamos na aba de orçamento, e na aba de orçamento, nós vamos vincular cada lista de quantidades, cada item, né, da nossa lista de quantidades a uma composição de custo. Então, perceba, nessa primeira eu já vinculei. Então, a gente já consegue saber quanto que a gente vai gastar de concreto nas estacas. Logo, para a gente alcançar essa funcionalidade do Visos de vincular com o orçamento, ou nós utilizamos as bases de dados que o Visos nos fornece, que são as bases de dados do governo. Então, aqui tem todos os bancos de dados do governo aqui, tá? Ou a gente vai criar as nossas próprias composições. Então, se você trabalha com obra pública ou, por exemplo, com o SINAP, você vai ter acesso direto aqui a esses campos. Só que, se você for uma construtora privada e tem as suas próprias composições, será importante trazer as composições aqui para dentro para fazer o melhor uso do software, né? Que
a melhor boa prática, vamos dizer assim, a gente trabalhar com as nossas composições próprias. Então a gente vai explorar agora em detalhe o passo a passo de como funciona isso, mas é interessante você entender a lógica. Então a gente só vai trazer arquivos IFCs para dentro do Visos, mais de um arquivo se for necessário. A gente vai primeiro criar uma lista de quantidades e essa lista de quantidades vai ser composta pela EAP e por esses critérios de itens de quantificáveis, certo? E depois a gente vai para a aba de orçamento e vai vincular, associar cada item da nossa lista a uma composição. E aí depois vai ter todos os relatórios que nós temos de um software de orçamento, curva ABC de insumo, de serviço, levar esse orçamento para Excel e assim por diante. Então vamos entender em detalhes como funciona cada etapa para nós elaborarmos o nosso orçamento dentro do Visos.